também. Fechado, rapaziada? Vamos para outra informação quentíssima, que é a saída do Alisson para a equipe do Corinthians. O Alisson está muito encaminhado e deve ser mais um reforço confirmado pela equipe corintiana já nestes próximos dias. Vale destacar uma informação que está muito clara, né? A negociação do Alisson. Ele não foi relacionado para o último jogo contra o São Bernardo e ele não está relacionado para o próximo jogo. Contra quem? Contra justamente o Corinthians. Exatamente. O Alisson não tem nenhum tipo de lesão. Ele está bem fisicamente, está treinando, mas por opção ele não foi relacionado nem para a partida contra o São Bernardo e nem para a partida de domingo, quando o São Paulo enfrenta justamente o Corinthians, o seu próximo destino. O Alisson, ele, para mim, na minha opinião, deve muito ao Dorival. Deve a carreira, deve a vida aí ao Dorival Júnior, porque o Alisson era um atacante dos mais fracos que tinha. No Grêmio, por onde ele passou no Cruzeiro, era um atacante completamente comum. Quando ele veio para o São Paulo, na época ele veio com o Rogério Ceni, a chegada ali da transição do Rogério para o Dorival, que ele se transformou em um volante, né, que por muitos foi considerado um dos melhores jogadores da posição no país, foi cogitado em seleção brasileira, isso deu uma reviravolta, uma alavancada na sua carreira. Então pode ser que isso leve o Alisson ao Corinthians. Eu sinceramente acho que sempre ciclos chegam ao fim e para mim o ciclo do Alisson está encerrado no São Paulo. Pode ir para o Corinthians, ainda está nessa negociação. O Corinthians ofereceu alguns nomes, o São Paulo não se interessou pelos nomes, aí fez uma outra lista, o São Paulo mandou a lista própria, falou, a gente pode liberar o Alisson sem essa questão de valores, mas a gente quer esse jogador aqui, a gente quer esse. São Paulo tinha pedido o Ranieri, a gente falou sobre isso com vocês, só que o Ranieri é um dos líderes do elenco, né, do Corinthians, então não vai ser uma negociação tão simples, né, tanto que o Corinthians recusou, falou, pelo Ranieri não tem como, o cara é um dos capitães do elenco, jogador titular, acabou de ser capitão aí em um dos títulos mais importantes dos últimos anos, a gente ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil, então o Ranieri não tem como, a gente tem esses jogadores aqui, foi uma primeira lista. São Paulo não se interessou pela primeira lista. Foi o Renato, né, um zagueiro da base, que nunca foi nem relacionado para os jogos do Corinthians, o cara estava tentando empurrar pra gente. Aí ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, nem no Atlético Goianiense, com todo respeito à equipe dos caras, mas também não jogou. Aí o Corinthians queria trocar ele pelo Alisson. O Paulo falou, não, assim não tem como. Aí teve o Héctor Hernandes, atacante também centroavante espanhol, que estava treinando separado. São Paulo não se interessou muito, né, o Caleri voltando, o Rian Francisco voltando, o André Silva voltando, o São Paulo não se interessou tanto. Aí o Corinthians mandou uma segunda lista e o São Paulo mandou uma lista. Então, tá sendo conversado aí, mas o Alisson muito próximo, inclusive, de ser anunciado, né, rapaziada? O Alisson, como eu falei pra vocês, só essa questão dele não ser relacionado para esses dois últimos jogos, o último jogo e o próximo jogo do São Paulo, já evidencia uma negociação, inclusive em estágio avançado, né? Então, boa sorte pro Alisson, que seja muito feliz. Eu acho que nós estamos bem servidos aí na posição. A gente tem o Marcos Antônio, que eu gosto muito, tem o próprio Pablo Maia, e aí tem, né, o Negruti, que é um jogador que eu acho que vai ter um futuro bom no São Paulo. Danielzinho chegou, eu não sou muito adepto ao Danielzinho, mas tomara que jogue bem. Então, é uma posição que eu acho que o São Paulo tá aí com boas opções, tem o Bobadilha, né? Então, eu acho que a gente pode pensar em outras peças, né? O São Paulo pensou em trocar por outro jogador da posição, então a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas é o São Paulo que agora volta a trabalhar, entre aspas, porque as negociações, tanto de saída, tanto de chegada, estavam travadas, né? Foi falado pelo Rui Costa, falou, a gente vai travar pelo menos até essa votação, porque se o Júlio Casares ficar, a gente vai tomar por esse caminho, se o Júlio Casares sair e o novo presidente chegar, a gente toma esse caminho, então a gente não quer tomar nenhuma decisão precipitada. Para mim, corretíssimo. Agora a gente volta a falar de Alan, a gente volta a falar de Lucas Ramon, a gente volta a falar do Rodriguinho indo pro Bragantino, a gente volta a falar sobre essa negociação do Alisson. Tudo isso estava travado até a votação. Como a votação pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Polêmica de que o Luciano é o líder da panela e vai derrubar o técnico, porque isso tem em todo técnico que tem no São Paulo, né? Foi assim com o Diniz, Carpini, Zubeldia, Crespo, todo mundo, né? Sempre, o Luciano é o líder da panela, ele vai derrubar o técnico, tá, essa coisa. E aí eu acho muito curioso, Chacon, que é um pouco também da coisa da voz para todo mundo, da internet, que é boa e é ruim, porque o cara que fala, né, em rede nacional ou fala numa rede social que o Luciano tá rompido com o técnico e que ele não aguenta mais o treinador, esse cara, se bobear, ele não sabe nem onde fica o Morumbi. Se bobear, esse cara nunca pisou na Barra Funda. Ele não sabe quais são os líderes do grupo, quem tá no grupo, quem que mais comanda o vestiário, quem é o cara mais resenha, quem é o cara mais líder. Então, cria-se coisas assim, e isso chega no elenco, né? Assim, essa declaração é um claro demonstrativo de que isso chega no elenco. Acho importante essa união, e essa imagem ela fica marcada, né? Como
um time que está sem diretoria, abandonado pela sua direção, com um ex-presidente no cargo que não aceita, que não é mais presidente do São Paulo e hoje vai passar por uma situação totalmente assim, constrangedora para ele, né, que é o Júlio Casares, que a gente vai falar depois. E aí o Luciano faz uma dedicatória para o Crespo, é algo também relevante para o debate, né, Chacon? Sim, totalmente. Tava mutado aqui, por isso demorou um pouquinho. Sim, totalmente. Mas assim, aí depois eu fui dar uma olhada aqui. Eu tô vendo até se o computador aqui colabora e abre, né? Mas eu vi de onde veio essa informação. Porque assim, o Luciano, na verdade, talvez seja um dos que mais gosta, né, Wilson? Pelo que você também sabe, um dos que mais gosta do treinador ali dentro. Um dos caras que mais apoia o Crespo nesse elenco, né? E aí eu fui ver, veio de um cara aqui meio aleatório, já escreveu até uns livros sobre o São Paulo, né? Se o cara tá falando que o Luciano tá brigado com o Crespo, queria derrubar, imagina o conteúdo dos livros do rapaz, né? Deve ser uma coisa fenomenal, assim, uma leitura muito bacana, que vai agregar muita informação para quem tiver o livro, né? Mas o cara também já tinha cravado, né? Esse aqui é o Pode Cravar, né? Sabe? Tinha cravado o Dybala no São Paulo. Só para vocês terem uma noção, né? Então, às vezes vem qualquer um nas redes sociais, Twitter, né? Ganha fama, notoriedade sem ter absolutamente nada de informação. Até por ser também esse cara conhecido por ser meio amigo de Júlio Casares e tudo mais. E nem é o pessoal que está comentando aqui no chat, tá? É um outro cara. O cara, enfim, metido a escritor. Bom, paciência. E foi isso mesmo, Dybala e Di Maria. Ele cravou esses dois no São Paulo, viu, Wilson? O Dybala e o Di Maria estão jogando no São Paulo, viu, Renan? Não sei se você sabia, o meu cara aí que deu a informação de que o Luciano estava brigado com o Crespo também deu essas duas cravadas, enfim. Mas, pô, eu acho importante um jogador marcar o gol e dedicar ao treinador, mostrando que há uma união, que há uma como eu posso dizer, uma sinergia. Essa é uma boa palavra, uma sinergia entre elenco e treinador. E eu acho que a vitória também é importante para mostrar esse apoio interno, né? Entre treinador e jogadores e vice-versa, né? Enfim, eu acho uma pena que o Luciano tenha que ficar respondendo sobre isso e não sobre desempenho em campo, né? E não sobre o que foi o jogo dentro das quatro linhas, né? Ficar respondendo mentiras que são criadas na internet. Um movimento que era mais ou menos ali previsível, né, Matheus? Para não perder os direitos, ele já vai correr para... Engraçado que aí ele tem saúde, né? Mas aí ele vai correr para renunciar, porque aí ele não sofre o impeachment dos sócios e aí ele não perde direitos políticos dentro do clube e daqui a alguns anos ele tenta voltar. É uma manobra previsível, né? Porque a gente já imaginava que ele fosse fazer algo nessa linha, né, Matheus? Que você até comentou aqui. Mas, assim, covarde, né? Uma atitude muito covarde, né? Não, e é inacreditável que ele espere esse processo todo, passe por essa tortura para ver ratificado algo que ele, uma pessoa com mais para lá de, sei lá, 20, 30 anos de São Paulo, não saiba. Ele sabe quantos votos ele teria, quantos votos ele não teria no Conselho Deliberativo. Ele passou por isso porque ele quis, talvez, o ego dele não tenha chegado ainda no nível humano. Porque não é possível que uma pessoa não perceba que a estada dele, a mantença dele como presidente do clube estava prejudicando não apenas ao próprio clube em si, mas a ele mesmo. E ele relata isso. Ele fala que está doente, que está sendo perseguido, mas no sentido de dizer que está sendo perseguido injustamente. É isso que me dói um pouco. Mas essa renúncia dele, esse ato unilateral de renúncia, não vai me surpreender, porque
justamente ele não vai querer passar por uma outra derrota acachapante, ele não vai querer perder os direitos políticos dele, ele não vai ficar 30 dias agonizando, ele vai querer fazer talvez essa reviravolta que vocês bem citaram, né? Ele tentar demonstrar que ele passou, ele sempre joga, né, na cara a Copa do Brasil de 2023, a reconexão com o torcedor, talvez ele queira demonstrar que os outros falharam, voltei para o São Paulo, e vai ser um grande prejudicial. Eu só peço ao torcedor do São Paulo para não esmorecer. O São Paulo já passou por dificuldades também em suas gestões. Eu estava citando aqui agora o passado, de 35 a 47, o São Paulo teve as 9 renúncias antes de Aidar. Nesse período, no intervalo de tempo de 12 anos, São Paulo teve 9 renúncias, 2 delas da mesma pessoa, Paulo Machado de Carvalho. São Paulo já passou por turbulências, as mudanças são paulatinas. A gente tem que acreditar e ter fé. Este é o clube da fé. Este é o clube que a moeda caiu em pé. A gente tem que acreditar nessas coisas. Mas a postura covarde de Júlio Casares contrasta com o seu ego inflado e com sua vontade de se perpetuar no poder. Fico muito feliz com o dia de hoje, mas gostaria muito de dar um minutinho na cabeça do Casares para poder entender o que passa na cabeça desse cidadão. E a gente teve aqui nos bastidores, né, Marina, enquanto a gente estava acompanhando tudo isso, iam chegando ali informações de amigos, de colegas, pessoas que estavam na reunião e tal, e uma que tinha me chegado aqui era muito essa, que o Casares ele estava trocando mensagens com conselheiros, mandando mensagens para conselheiros durante a votação para dizer assim, vota a meu favor que eu peço a renúncia amanhã. Eu me afasto, tipo, eu vou me afastar, mas vota a meu favor para não ter o impeachment, porque eu não posso sofrer as sanções no clube. Então, assim, uma atitude, como eu falo, covarde, né? Porque se ele é inocente, né? Ele provaria a inocência e não sofreria sanção alguma. Mas ele já pensando nisso, no que é melhor para ele, não para o São Paulo, ele toma essa atitude que é o que aparece aí, né, o Marina? Ele, antes do processo de impeachment seguir até o final, com os sócios, ele já pede renúncia para que daqui a alguns anos ele possa tentar voltar, e aí a gente não pode esquecer isso, né? Cara, ele demonstra a covardia que para mim ele sempre demonstrou, sempre pouco transparente, sempre fugindo, sempre usando técnico de escudo. Foi assim com o Rogério, foi assim com o Zubeldia, foi assim com o próprio Muricy, né? Que ele trouxe, parece que só para isso. Ele não pensa no São Paulo. Se fosse para ser a renúncia, o resultado final, que ele tivesse renunciado antes do São Paulo começar essa temporada. Porque daí ia dar um tempo do São Paulo ter um mínimo ali de saber o que ia acontecer com ele clube, né? E porque aí agora, depois, não. Ele ainda acreditava, o cara vive numa bolha. Não é possível que ele achou. Sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Eu tava pensando aqui. Eu acho que ele fielmente acreditava que o discurso dele lá no palquinho, no púlpito, ia sensibilizar mais gente. Ele ia conseguir, de alguma forma ali. O Caio Fordias uma vez falou essa palavra, uma retórica sofismática, né? E pode até ser boa na estrutura, mas é vazia, não tem nada, ela desaparece no ar, é igual areia, escorre pelo dedo, sabe? Então, não sei se ele tinha essa expectativa, e você vê, né, foram 188 votos a favor, certo? 45 pessoas ainda votaram contra o impeachment. Ah, é? 188 a 45. Foi o duas votaram branco. Ou seja, se tivesse mantido o negócio do ontem, os 188 não seriam suficientes para derrubar ele. Então, olha a importância de tudo que aconteceu nos últimos dias. Doutora Amanda Nunes, né? A própria oposição de São Paulo também, né? Que estava também à frente disso, Frente Democrática. Cara, eles quase conseguiram, vocês têm noção? Eles quase conseguiram, o Outen Aires de Abreu Filho, numa manobra jurídica, quase conseguiu que isso não acontecesse hoje. Que ele passasse pune pelo Conselho Deliberativo. Uma vez, pelo menos, né? Poderia ter outros pedidos de impeachment, mas, como disse o Matheus, não com o mesmo teor. Então, assim... Você vê que por 3 votos, né? Se tivesse mantido a decisão anterior do Outen,
por 3 votos ele se salvaria do processo de impeachment. Exato. Olha que manobra calhorda, né? E antes de passar aqui para o Léo também, só mandar um abraço para o Gabriel Furman, tá lá na Alemanha, Deutschland, tá acompanhando a gente aqui, e ele também estava me trazendo essas informações aí de bastidores de muitos conselheiros que estavam recebendo essas mensagens do Casares, do tipo, cara, não vota pelo impeachment, que eu vou me afastar e eu volto, provo minha inocência e te recompenso de alguma maneira, sabe? É uma baita. Tá vendo? A troca de interesse dessa politicagem ia ser mantido. É muito importante ter conseguido tirar esse cara hoje, desculpa. Não, gigantesca. É uma vitória ainda parcial, mas ela é uma o Alisson com o São Paulo e alguns nomes envolvidos. O Alisson, para mim, que hoje será interessante sim ser negociado, para mim não tem mais tanta importância no elenco, no time do São Paulo, e é um grande interesse do Dorival Júnior. E agora o São Paulo tá para negociar com o Corinthians. A verdade é que o São Paulo está para negociar, além do Alisson, vários outros jogadores, né? Alguns para chegar, outros para sair, só esperando finalizar toda essa questão do impeachment do presidente Júlio Casares, né? Só esperando finalizar isso. E aí, o São Paulo, pra mim, acerta demais. Demais. Que acerto do São Paulo. Porque o Corinthians quer demais o Alisson. Perdão, gente. O Corinthians quer demais o Alisson e pode negociar o Alisson. Só que tem que valorizar igual todos os outros clubes fazem. Quando o São Paulo apontou pro Ranieri, logo no comecinho dessa negociação, que é um bom jogador, não passa disso, tá? O Ranieri eu gostaria de ver no São Paulo, mas não passa de um bom jogador. O Corinthians foi engrossar o caldo, foi valorizar o Ranieri. Então, o São Paulo tem que engrossar muito o caldo em relação ao Alisson. Porque os nomes que eu tô vendo aqui é Héctor Hernandes de novo, Renato e o Alex Santana. Todo jogador assim bem contestável, e agora entrou o nome do Martinez, que eu também não gosto, não acho ser um jogador interessante. Então o São Paulo muito provavelmente vai negociar o Alisson com o Corinthians. Tem lugares que já tá falando que vai ter a troca do Martinez com o Alisson, mas tem uma outra informação, eu tenho uma outra informação de que nenhum desses nomes agradam. E o São Paulo vai trocar? Beleza, mas tem que pedir jogador grande, jogador fera. Pra mim o São Paulo acerta demais em... Não tem que chegar e deixar o outro clube, o clube que tá querendo negociar, dar as cartas. Temos que nós dar as cartas. O interesse do Alisson é neles. E eu acho que o São Paulo tinha que chegar e falar, não vai ter jogador não. Pede 40 milhões no Alisson, pede 40 milhões de reais no Alisson, 35, 40 milhões, igual qualquer clube faz. Eu vejo cada jogador patético, ridículo, sendo vendido, negociado aqui no futebol brasileiro por 30, 35, 40 milhões de reais. Pede dinheiro. Esses jogadores nós não vamos querer. Ou manda o Ranieri, até dá, Ranieri no Alisson, pela fase horrível do Alisson, até dá, acho que até funcionaria. Mas não quer ninguém desses jogadores, pede compensação financeira, né? Pede dinheiro. Fala, não, então, já que você vai oferecer Héctor Hernandes, Alex Santana, então não queremos. Nós queremos a grana, manda o dinheiro. Pra mim, seria prática essa situação, muito prática mesmo. Galera, Marcos Antônio, estou atualizando sempre aqui pra vocês. Ficou entendido o negócio do Alisson? Ficou, né? Muito provavelmente o Alisson irá pro Corinthians nesse momento, acho que não deixa saudades. Marcos Antônio, muito provavelmente será negociado com o Flamengo. Assim, queria? Não queria. Óbvio que eu não queria. Marcos Antônio é um dos jogadores principais do São Paulo, ainda mais agora que o Crespo tá acertando o time, né? Ver o Marcos Antônio com o Lucas, com o Ferreirinha, com o Caleri, com o Luciano, será bom demais, né? Só que o Flamengo continua... Escutem o que eu tô falando pra vocês. Tô trazendo isso aqui pra vocês sempre. Flamengo continua muito interessado na contratação do Marcos Antônio e vai vir forte. Só está esperando a situação do presidente do São Paulo ser concluída, que eu já trago as informações pra vocês aqui, pra negociar o Marcos Antônio. E aí, o acerto do São Paulo com a Lazio, o Flamengo tá esperando o São Paulo se acertar com a Lazio pro Flamengo chegar e poder negociar ele com o São Paulo, e que muito provavelmente acontecerá, infelizmente, tomara que não aconteça. Nesse momento, uma grande chance do Marcos Antônio ir pro Flamengo. Tomara que não aconteça. E aí seria a questão do Alan, né? Por que o São Paulo mostrou interesse nesse Alan? Um cara que nós não precisaríamos, ou não precisaria se esforçar tanto pra trazer, né? Danielzinho fez um bom jogo. Danielzinho meio que com uma função parecida com a do Marcos Antônio, né? O Marcos Antônio pra mim é melhor, mas o Danielzinho foi uma
atuação muito bacana nessa nova formatação, nesse novo sistema do Crespo. Então, para que o São Paulo vai se esforçar tanto para trazer o Marcos Antônio? Tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, o Alan, tem o Bobadilha, tem o Pablo Maia, né? Já tem o Marcos Antônio, o Danielzinho. Então, para que queria se esforçar para trazer o Alan? Então, deve ser porque o Flamengo vem forte para cima do Marcos Antônio, e quando o Flamengo vem, não é brincadeira, não. Infelizmente, não é brincadeira, né? Mas é isso. Então, galera, escutem o que eu tô te falando. Eu vi também. Tidico, mas o Marcos Antônio, ele ganhou a camisa, acabou de ganhar 8. São Paulo falou que ele vai ficar e tal. O interesse do Flamengo pelo Marcos Antônio ainda não acabou. E como é o Flamengo, se fosse qualquer outro clube, eu ia falar, tá com interesse, mas é muito difícil ir. Como é o Flamengo, é difícil. Porque os caras, eles pagam qualquer coisa. Quando eles têm interesse no jogador, é difícil. Então, a situação do Marcos Antônio continua em aberto. Vou atualizando para vocês tudo que acontece em relação a isso. Galera, novidade maravilhosa. Finalmente mais uma, né? Rian Francisco teve o seu contrato renovado até 2029. É maravilhoso, porque mais tempo e uma multa maior, né? Valores mais interessantes para barganha. Agora, com tudo isso acontecendo, estamos esperando demais algo que nunca deveria ter sido mudado, ou algo que não deveria ter acontecido, né? É a gestão da base, dos garotos da base, a forma patética, ridícula como o São Paulo tá vendendo os jogadores da base. Então, essa do Rian, no dia da reunião do impeachment, essa do Rian foi muito maravilhosa, porque o Rian não é que ele é um jogador promissor, não tem essa de promissor, ele já é um excelente jogador, principalmente com o Crespo, que ele já vinha jogando. O Crespo arrumando um time com 2 zagueiros, o Rian tem tudo pra voar nesse time do São Paulo, pra voar. E aí, futuramente, uma venda espetacular. Nós estamos vendo todo mundo aí. Acho que foi o Santos. Acabou de vender um lateral por 30 milhões de euros. Por quase 20 milhões de euros. Então, como assim o São Paulo vende atacante por nada, por 20 milhões de reais? Sabe? Não faz sentido, não faz lógica. Então, o Rian pode vender. Né? É triste falar isso, né? Que a gente não conta mais com os jogadores da base, porque a gente tem que usar a base para pagar dívida. Mas pode vender o Rian, mas que seja por pelo menos 100 milhões de reais. E isso se vender cru. Se vender com pouquíssimos jogos pelo profissional. Agora, se ele estiver jogando, aí tem que vender igual o Ryan. Tem que vender igual o Estevão, um pouquinho menos, mas tipo o Estevão. Tem que vender por 180, 200 milhões de reais, porque esses clubes estão pagando. Flamengo tá pagando, Cruzeiro tá pagando, os de fora então não vou nem falar, eles estão pagando. Só cobrar. Com o primeiro clássico em 2026 pela frente, o elenco do Tricolor realizou seu último treino ontem no CT da Barra Funda e concluiu os preparativos para o duelo com o Corinthians às 16 horas. Harry Macis, presidente do São Paulo de forma provisória, foi ao CT e se reuniu com o elenco antes do início da atividade deste sábado. Preocupado com a condição física de sua equipe, o técnico Hernan Crespo deve montar um time com o que tem de melhor à disposição, mas sem correr riscos de lesões. Para o clássico, o técnico Hernan Crespo tem de retorno certo apenas o lateral direito Mike, que cumpriu suspensão no duelo de quinta pela expulsão na rodada inaugural do Paulistão. A expectativa é pela presença do zagueiro Alan Franco. Poupado ante o São Bernardo pelo risco de sofrer uma lesão, ele estaria trabalhando de forma diferenciada para estar apto em plenas condições. Um desfalque por opção deverá ser de Alisson, já que o volante negocia a transferência justamente para o rival da Zona Leste. A expectativa é que após entrar no segundo tempo do duelo ante o São Bernardo e atuar sem limitações, Calleri comece nos 11 iniciais. Com as boas entradas de Luciano e Calleri, ambos devem iniciar jogando o confronto. Uma provável escalação são paulina deve ser feita com Rafael, Cédric Soares, Arboleda, Sabino e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas, Luciano e Calleri. E aí, torcedor, deixe nos comentários o seu palpite para o Majestoso. O meu é 2-1 para o Tricolor.